Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, segunda-feira, e a gente veio ver aqui o que a liturgia nos traz, nos apresenta hoje nessa segunda-feira, semaninha nova para a nossa vida, né? Vamos ver o que Jesus trouxe para o nosso ensinamento de hoje, né? O que Ele quer que a gente mude, qual a mudança que a gente pode fazer na nossa vida hoje para nos santificar um pouquinho para Ele. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de João, no capítulo 16, né? Capítulo 16, versículo do 29, aqui ó, versículo do 29 ao 33. Os discípulos disseram: agora estás falando claramente e sem comparações. Agora sabemos que tu sabes todas as coisas e que é inútil alguém te fazer perguntas. Agora sim, acreditamos que saíste de junto de Deus. Jesus disse: agora vocês acreditam? Vem a hora, e já chegou, em que vocês se espalharão cada um para um lado e me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, pois o Pai está comigo. Eu disse essas coisas para que vocês tenham a minha paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje a palavra de Deus vem falar sobre as nossas aflições. Jesus vem aliviar os nossos fardos hoje. A palavra de Deus diz que os discípulos se revelam, vamos se dizer assim, né? Por quê? Porque vê o que os discípulos falam para Jesus. Agora o Senhor está falando claramente. Agora a gente está entendendo tudo, né? Agora a gente acredita que o Senhor vem do Pai, que o Senhor é filho de Deus, vamos se dizer assim, não é? Então a gente percebe aqui que os discípulos também tinham dúvidas, mesmo seguindo Jesus ali à risca, vendo os milagres e os prodígios, não é? Os discípulos também tinham suas dúvidas lá dentro. Por quê? Porque os discípulos eram humanos, não é? E aí Jesus diz: agora, né? Que vocês estão acreditando, né? Quer dizer que vocês não acreditavam não, né? Vocês não acreditavam não, né? Pois eu digo a vocês que vai chegar o momento, e já chegou, que cada um vai se desviar para os seus lugares. Cada um irá se desviar para os seus lugares e eu ficarei só. Mas eu não estou só porque o Pai está comigo, né? No mundo havereis de ter aflições. Tende fé e tende coragem. Eu venci o mundo, né? Então hoje a gente trabalha em cima desse versículo aqui que Jesus fala. No mundo tereis aflições, mas tendes fé, eu venci o mundo, não é? Jesus vem nos trazer essa certeza de que no mundo ele falava aos seus discípulos, nós trazemos para a nossa vida, né? Que no mundo havereis de ter aflições. Quem nessa vida não tem aflições? Quem nessa vida não tem tribulações? Todos nós temos aflições, tribulações, não é? Nós temos medo. Nós perdemos a nossa fé. Muitas vezes, diante dos problemas que nos acontecem, a gente adquire na nossa vida uma aridez espiritual. Muitas vezes a gente não quer saber dessas coisas de palavra de Deus, a gente não quer saber de Jesus, a gente não quer saber de igreja, a gente não quer saber de nada. Por quê? Porque passamos tanto tempo, muitas vezes, pedindo por aquele milagre, pedindo por aquela cura, pedindo por aquele sonho e aquilo não vem. Então a gente esmorece,
né? A gente não quer saber. E Jesus vem dizer, vem se apresentar a eles e dizer, eu venci o mundo. Né? No mundo havereis de ter aflições, tribulações. Jesus no mundo, quando ele viveu, quando ele andou ali na presença dos seus discípulos e de todos que ali estavam, eles tinham também, né, esse medo, essa incerteza. E a gente vê pelas palavras que eles dizem, agora tu falas claramente, agora eu consigo acreditar que tu és o Pai. Né? Praticamente eles falavam isso para Jesus. E Jesus diz assim, chegará o momento que vocês, cada um vai para o seu lado. Vocês vão me abandonar no momento da minha dor, mas o Pai estará comigo. Nós também somos abandonados pelas pessoas quando a gente está em aflições, quando a gente está doente principalmente. Né? Jesus quer dizer, comigo aconteceu e com vocês vão acontecer. Comigo vai acontecer com vocês que estão caminhando comigo. Vocês que estão vendo meus prodígios, meus milagres. Eu estou ensinando a vocês, mas vai chegar um momento que cada um vai para o seu lado. E eu vou me ver sozinho, que seria na hora da sua morte, né? Do sofrimento da cruz. Ninguém poderia passar por ele aquela situação e também ninguém estava querendo fazer isso. Ninguém disse, Senhor, desce da cruz que eu vou me crucificar aí para ficar contigo. Não. Então, cada um foi para o seu lado, né? Cada um ficava ali angustiado, mas cada um assistindo de longe a morte de Jesus, o sofrimento dele. Então, ele vem dizer, do jeito que aconteceu comigo, vai acontecer com vocês. Não se espante quando vocês forem excluídos num momento de tribulação, num momento de pobreza, num momento de doença, principalmente de doença. Você veja quantas pessoas chegam na nossa vida quando a gente cai doente. Quantas pessoas chegam na nossa vida no nosso desemprego. Muitas vezes você fica desempregado, você fica passando por dificuldades, por momentos difíceis na sua vida. E aqueles que caminhavam muitas vezes com você é o que vira as costas para você. Aqueles que a gente muitas vezes acha que nos ama, né? Que nos ama. Às vezes numa doença. Quantas vezes a gente não vê pessoas ficarem doentes, as mulheres, por exemplo, né? Adquirem aí o câncer de mama e os maridos abandonam. Os maridos muitas vezes da vida inteira. Já tem 30, 40 anos que a pessoa e abandona a mulher. Muitas vezes a mulher também abandona o marido. Diz que não tem condições de ficar com um homem que já não auxilia na casa em nada, que não dá conta mais de nada, que vai arrumar outra coisa. Então, assim, nós temos que entender que a gente é excluído da vida das pessoas carnais, das pessoas que caminham com a gente, muitas vezes da nossa família. Muitas vezes pessoas que a gente ama muito nos exclui. Mas Jesus vem dizer, eu não estava sozinho, o Pai estava comigo. Nós também nunca ficamos sozinhos quando a gente está numa situação difícil. Não pense você que eu estou numa situação difícil e eu estou sozinha, não, porque eu tenho Jesus Cristo na minha vida. Né? Podem, as pessoas que conviviam comigo na bonança, vamos se dizer assim, mas na minha tribulação, na minha aflição, na minha dor, se afastaram, não pense elas que eu estou sozinha porque eu tenho um Deus que me ama, né? Com amor ágape. Então, eu tenho um Pai lá em cima que vela por mim, que cuida de mim e que me protege. Eu estou passando muitas vezes por uma aflição, por uma dificuldade, por uma dor, por uma doença, por culpa minha mesmo, por escolhas. A vida é feita de escolhas, né? A vida ela é feita de escolhas. Quando eu escolho algo na minha vida, eu posso estar escolhendo o bem, posso estar escolhendo o mal. Eu não posso culpar ninguém pelas minhas escolhas, né? Muitas vezes a gente acha que é castigo de Deus estar passando por uma tribulação.
Ah, eu estou desempregado, é castigo de Deus. Ah, eu estou doente, é castigo de Deus. A gente precisa entender que Jesus Cristo, Deus, ele não castiga ninguém. Ele não castiga. Ele pode permitir que a enfermidade te toque, mas muitas vezes para te curar, para tu reconhecer que tu que fizesse aquilo para tua vida. Entendeu? Como é que a gente reconhece que o cigarro ele ofende, ele é ofensivo à saúde? Por quê? Porque a gente adquiriu ali, por exemplo, um câncer no pulmão. O médico te mostra lá o teu pulmão sadio, o teu pulmão de um fumante. Olha como era teu pulmão e olha como está agora. Preto, né? Preto. Então, foi uma escolha minha. Durante a minha vida, todo mundo me dizia, fulano, deixa de fumar. Fulano, tu deixa de fumar que tu vai pegar aí um câncer, né? Eu não queria saber, escolha minha. Muitas vezes, um desemprego, muitas vezes eu escolho isso para a minha vida, né? Mas Jesus diz, eu não tenho nada a ver com isso. Então, eu deixei que você perdesse esse emprego para que você reconhecesse que sem ele você não pode sobreviver. Então, Jesus, ele mostra, e estava mostrando aos seus discípulos, que ele estava com ele, que nas tribulações que eles escolhiam para a vida deles, Deus sempre ia estar presente. E ele iria vencer. Ele iria vencer. Nós precisamos acreditar nessa promessa de Deus. Ele sempre está do nosso lado. Sempre irá nos abençoar, nos tocar com o seu amor. Na tribulação, na sua tristeza, no seu luto, muitas vezes a gente perde uma pessoa, tanto para a morte como para a vida. Tudo é um luto. Eu perco uma pessoa para a morte, é um luto da morte. Eu não vou ver mais aquela pessoa que se foi, né? Então ali eu estou sofrendo pela ausência daquela pessoa, que eu não vou ver mais, eu não vou ter mais. E muitas vezes a gente tem o luto de um relacionamento que a gente amava, que a gente gostava, um casamento, e ali ele é desfeito. É um luto também, não deixa de ser um luto. Você tem a sua fase de sofrimento, né? Mas Jesus quer dizer, hoje, nesse momento, lá eu estou. Nas suas aflições, nas suas dores, lá eu estou. Eu espero, é como se Jesus dissesse, eu espero que nessa dor, nesse sofrimento, nessa escolha, você reconheça que verdadeiramente você precisa mudar de vida. Você precisa mudar de pensamento, né? Você precisa de mim, porque eu estou aqui. Nas suas aflições eu sempre estou aqui. Então a gente não deve seguir a vida achando que está sozinhos. Por quê? O fulano nos abandonou, porque o marido me abandonou porque eu adquiri um câncer. Né? Quantas pessoas que adquirem um câncer de mama e você vê a vitória aí. Né? A gente sabe que o câncer, quando a gente descobre, é uma doença que eu acredito que não se cure. Eu acho que se você tem 20 anos de vida pela frente, mesmo que o médico diga você está curada, você tem 10. Porque é uma coisa que sempre estoura em algum lugar. Então, assim, mas aquele tempo que eu tenho, o tempo que eu tenho para frente depois de um câncer, é de mudança de vida. Eu preciso deixar de ser o que eu era antes de ter esse câncer, não é? Eu preciso olhar para o que Jesus fez na minha vida, de me curar e me dar mais alguns anos, não é? Então, eu sei que eu tenho alguns anos, Senhor, mas esses anos que eu tenho, eu quero viver a Tua palavra, eu quero viver conforme a Tua vontade, não é? Eu vivi errado até hoje, né? Mas a partir de hoje eu quero viver esses dias. Eu quero fazer uma caminhada nova até a morada eterna, né? Porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está comigo. Se você vai seguir, se você vai se curar, se você vai passar 20, 10 anos vivo ainda, Jesus está com você. E se você morrer dessa enfermidade, Jesus também está com você. É isso que ele quer dizer, né? Que ele está conosco. Ele venceu o mundo, né? Nas tribulações. Então ele dizia isso para os discípulos.
vocês também irão ser abandonados pelos seus, porque eu vou ser abandonado por vocês. Vai chegar um momento que um vai me trair, vai chegar o momento que o outro vai me negar, né? E as pessoas que estão do nosso lado, elas não são santas, elas são pecadoras e erram assim como nós. A gente não pode depositar 100% num ser humano que é igual a gente. Porque eles vão falhar. Vai chegar um momento da vida ali que eles vão falhar. Muitos por fraqueza, muitos por não ter coragem de enfrentar, de ver o sofrimento ali. Aí corre, né? Muitos correm do sofrimento, muitos correm do desespero. Às vezes se vê com a reca de criança. O que é que eles fazem? Os homens abandonam a família e desaparecem, não é? Por quê? Não dou conta, não tenho trabalho, não tenho isso, não tenho aquilo. E Jesus diz, eu estou com vocês. Jesus diz para a família que ficou, para a mãe e os filhos que ficaram, eu estou com vocês. Eu não vou abandonar vocês. E olhe que não abandona. Não a abandona. Porque há 22 anos eu fui uma mulher corajosa. Não é? Eu tinha uma filha de 7 e tinha uma de 1 ano. E eu tive coragem de me separar e viver com as minhas filhas. Vivi para elas, vivi, mas muito difícil uma mulher ter coragem de fazer isso, né? Mas eu não ia viver na situação em que eu vivia. Então, Jesus estava comigo e Ele me mostrou desde o comecinho que eu dei esse passo que eu estava certa, não é? Que eu estava certa. Porque hoje eu dou graças a Deus a minha separação por hoje eu entender isso aqui. Porque se não houvesse a separação, eu estaria no mundão, nas cachaçadas da vida, né? Eu estaria do mesmo jeito, né? Então nada mudaria. Talvez o rumo da vida das minhas filhas seria completamente diferente. Elas estariam sim no mundo, absorvendo mais as coisas do mundo do que as coisas do alto. Então, eu dei esse sim para a minha vida e para a vida das minhas filhas. Eu não queria que as minhas filhas vivessem num ambiente tóxico. E hoje, graças a Deus, eu estou vendo o resultado, né? Eu estou vendo o resultado. Mas Jesus vem dizer, nas aflições eu venci o mundo e vocês terão. Vocês irão me abandonar. Jesus diz aos seus próprios discípulos, você imagina. Era para Jesus dizer isso ao povão, né? Mas Jesus está dizendo aos discípulos, Ele está dizendo, vocês convivem comigo, vocês dizem que me ama, e vocês estão dizendo que não acreditava em tudo que vocês viram, no que eu ensinava, né? Aí eu fico imaginando as outras pessoas que não viram, que não me viram assim, carne, pessoa, homem, né? Então vocês, é como se Jesus dissesse, para vocês que não me viram, para vocês que não me seguiram, né? Vocês vão passar por tribulações e por abandono, mas eu estou com vocês, eu vou estar com vocês. Então é importante a gente acreditar nessa verdade de Jesus, né? Nessa presença real, corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia, que é Jesus Cristo, Ele está vivo ali. A gente não o vê como um homem. Eu não vejo como um homem que chega perto de mim, mas eu vejo, a minha fé acredita que num pão ele está presente. Então eu preciso ter este pão, essa presença dentro de mim. Eu preciso receber Jesus Cristo também, não é? Eu preciso em primeiro lugar acreditar. Muitas vezes eu acredito, mas não me importo, não me esforço de ir recebê-lo. Muitas vezes eu tenho tudo para ir receber o corpo de Cristo, mas eu não vou. Às vezes por falta de entendimento, às vezes por comodismo, né? E eu não vou. Mas eu tenho essa presença. E Jesus diz, nas aflições eu estarei com você. Nas aflições eu venci o mundo. Eu venci. E vocês também vão vencer. Não é? Então hoje Jesus vem nos dizer, né?
que você vai encontrar aflições na vida e vocês vão encontrar abandono também das pessoas que te amam. Viu? Não se surpreenda, as pessoas que nos amam também nos abandonam. Na doença, no desemprego, não é? A gente só serve quando a gente tem alguma coisa para oferecer. E nem toda a vida a gente segue tendo as coisas para oferecer ao outro. Não é? Muitas vezes você não tem nada na vida, muitas vezes você não tem nada em relação a materiais, a bens materiais, você não tem nada de dinheiro, mas você tem amor, você tem carisma, você tem atenção, você sabe cuidar de alguém, você sabe fazer com que aquele alguém passe a amar você com o seu cuidado, com o seu carinho, com a sua atenção. Isso vale mais do que qualquer bens material que você possa ter. Isso vale, porque isso é valioso. Isso são coisas que a gente não encontra ali na esquina, não. Essas coisas. A gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente faz com que as pessoas nos amem. É uma responsabilidade muito grande. Muitas vezes você vê uma pessoa muito dura de coração. Talvez até pela sua vivência, pelas coisas que passou. Fica com medo de se entregar de novo, não é? Isso é em qualquer área. É na área afetiva, amorosa, é na área mãe e filho, é na área irmão, é na área qualquer amizade. Você já foi traído por amigos, você fica com medo de confiar em outros, em se entregar assim de coração. Não, eu amo esse amigo de coração porque eu já fui traída ali, mas eu tô com medo. Mas só que a pessoa vai chegando e vai te conquistando com a forma como te trata, como cuida de você. Então você se apega àquela pessoa. Então a pessoa que te tratou bem, ela tem um compromisso com isso para o resto da vida. Por quê? Porque ela cria em cima de você uma expectativa, não é? Esse sim me ama. Esse sim olha para mim, me abraça de uma forma diferente, né? E aquela pessoa não quer te perder mais por nada na vida. E muitas vezes tu vira as costas. Muitas vezes tu vai embora, não quer nem saber, não é? O sentimento daquela pessoa. É muito importante a gente saber isso. Que a gente tem uma importância muito grande na vida das pessoas que a gente faz. Elas nos amar, não é? Ela nos amar. E hoje a gente leva isso aqui para a vida. A gente precisa entender que a gente vai ser abandonado por pessoas que nos amamos. Vamos ter aflições, vamos sofrer, vamos sentir dor, vamos passar pelo luto, mas Jesus está conosco. No teu desemprego pode não aparecer ninguém que você contava. Muitas vezes você contava com tanta gente, né? As pessoas de amizades ali que vivia com você quando você estava empregado, que você tinha dinheiro. De repente você vai se ver sozinho, né? Aí você vai lembrar dessa passagem e vai dizer, mas Jesus disse que Ele estaria comigo, que Ele venceu o mundo. Então se Ele venceu o mundo, eu posso vencer o mundo também, porque eu tenho Ele. Eu tenho o Espírito Santo dele para me levantar diante de qualquer situação que a vida me apresentar difícil, né? Então é por isso que eu preciso ter o Espírito Santo sempre como aliado, sempre comigo. Porque sem o Espírito Santo eu me desgraço no mundo. Eu vou fazer o que o mundo me pede. Então em uma dificuldade eu vou chegar lá, vou fazer, vou acontecer, vou assaltar, vou matar, vou destruir, para eu ter aquilo que eu quero, né? E não é isso que Jesus quer pra gente. Jesus quer que a gente entenda que quando uma pessoa te abandonar, tem Ele. Num desemprego, alguém não te ajudar, tem Ele. Ele vai sempre colocar um auxílio. Ele vai sempre colocar um anjo ali para suprir o teu dia. É o teu dia, não é o teu ano, o teu mês. É o teu dia, não é? Ele vai te dar ali um auxílio, um emprego, mas ele só vai te dar um emprego quando chegar a hora certa, não é? Muitas vezes eu tenho, muitas vezes eu jogo fora, muitas vezes eu blasfêmio, muitas vezes eu tô ali, mas eu não quero, né? Então, não se preocupe, ele está com você em todas as horas.
em todas as horas. Ele vai te abrir uma porta de emprego? Vai te abrir, mas ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar. Ele vai fazer tu reconhecer que tu precisa de um emprego, que tu precisa trabalhar, entendesse, para sobreviver, porque Deus deixou assim. É com o suor do teu rosto que tu vai sobreviver na terra, não é? Então, a gente precisa seguir sabendo disso. Ele está sempre comigo. Qualquer pessoa pode nos abandonar, qualquer pessoa pode nos rejeitar, mas Ele não. Ele está sempre presente na nossa vida. Então, hoje a gente sempre vai lembrar disso numa tribulação, numa dor, num luto, num desemprego, né? A gente vai sempre lembrar que Ele está do nosso lado, mas que a gente também precisa nos ajudar, né? A gente precisa nos ajudar. Não se desesperar, não querer se matar, porque eu perdi o emprego aqui, eu vou me matar, eu vou fazer, eu vou acontecer, vai ser pior. Porque onde você vai e você se matou, você não vai encontrar coisa boa, não. Não vai, não. Você pensa que você matou a sua carne, mas o seu espírito, ele está vivo. E ele vai sentir tudo. O arrependimento de ter se matado, a consciência pesada de ter ofendido o coração de Deus ao fazer isso. Enfim, a tua alma, ela vai penar para onde quer que ela vá. Então, a gente acha, né? O inimigo bota bem bonito na nossa cabeça que a gente se matando, tudo acabou. Ah, essa dor do câncer vai acabar se eu me matar. Ah, porque esse desemprego, esse desespero na minha cabeça, porque as contas estão chegando e eu tô assim, desesperada, porque eu não sei como é que eu faço, vou me matar. Engano seu. Você saiu simplesmente do mundo, mas você tem uma vida espiritual a viver até o fim dos tempos. Então, o seu espírito, a sua alma, ela vai sim sofrer muito, né? Então, a gente leva para a nossa vida hoje. A gente tem tribulação, vai ter sempre. Não é porque você vive na igreja, não é porque você é convertido que você não vai ter tribulação. Você vai ter. Você vai ter doença. Você vai ter tudo. Mas lembre-se que Jesus está com você. Lembre-se que Ele venceu o mundo e que você também pode vencer. Todas essas etapas ruins que passam pela vida da gente, a gente pode vencer. Vamos fazer uma reflexão dos momentos difíceis que a gente passou. Todos a gente. Então, todos eles a gente passaram. Todos os momentos difíceis a gente passou. E estamos aqui, contando vitória. Né? Então, a gente tem que seguir com isso. Né? Seguir com essa certeza, seguir com essa fé, mesmo que às vezes ela esmoreça, mas a gente segue firme sabendo que Jesus está conosco. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.